aberto. Informações ao vivo do Flamengo com Pedro Henrique Torre. Bom dia, amigo. Ou não temos Pedro Henrique Torre, mas temos Felipe Luiz. Então, imagens ao vivo, treino do Flamengo e em grande fase Eugênio Leal, diferentemente do que dizíamos do Botafogo com Caçapa, tentando acertar muita coisa, o Botafogo ainda em busca de um novo treinador, o Flamengo no calor do Rio de Janeiro, que eu estou vendo a irrigação ali, já deu vontade de estar assim, refrescado, mas um Flamengo com tudo acertadinho, continuidade do trabalho, pensando já em finais de Carioca, Eugênio Leal. Tá tudo planejamento feito. Só tem uma questão hoje que são algumas lesões, né? Opa! Oi! Vivo! Será que a água... Rock and roll, né, João? Será que a água atingiu o cameraman? Ele se assustou ali? Mas assim, o Flamengo tem algumas lesões, mas eu acho que são contornáveis, especialmente ali no ataque, né? Mas não é problema, é um time que está numa fase muito boa, vem de resultados aí que comprovam isso. E... Até contra o próprio Botafogo que a gente vai falar, né? Sim, contra o Botafogo foi até um placar mais magrinho, né? 1-0 só. Mas o que eu tenho dito é que o Flamengo, depois de ter vencido aí contra o Botafogo na Supercopa, foi mais... Sacanagem. Mais impositivo. Não só o resultado, como também a atuação. E a minha leitura é essa. O Flamengo trabalhou pré-temporada para chegar bem na Supercopa, passou por cima do Botafogo e depois ele está levando o Campeonato Carioca ali, poupa 2, 3, 4, troca o time e vai conduzindo assim. Vai tá certo já, né, que tá na semifinal, deve ser o vencedor do campeonato, caso não aconteça nada fora do comum. E está agora se preparando para essa reta final aí, para garantir primeiro lugar e tal. Então, navegando no mar de tranquilidade, projetando temporada, equilibrando o elenco, fazendo todo o planejamento para conseguir, inclusive essa semana, né, o José Boto conversou com o Pedro Henrique Torre e falou sobre isso, né? Sobre o planejamento para uma temporada que é muito puxada. Porque o Flamengo é um clube que tem trabalhado, eu sei que isso não é comum, não é? Tem muitas temporadas que você não vai ganhar nada mesmo. O Flamengo recentemente passou por isso em 2023. Só que a expectativa que se gera hoje em torno do Flamengo, por tudo que ele tem feito, pelo investimento que ele possui, pelo elenco que ele contratou, é que ele conquiste grandes feitos, né? Grandes taças. E conquiste todas. E o presidente do Flamengo já coloca nesse patamar, né? O Bab fala sobre isso. Vamos buscar tudo. Só que o Flamengo tem Campeonato Carioca, já ganhou a Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Se ganhar a Libertadores, ainda tem o outro que não é mais Mundial de Clubes, mas agora é... Como é que é o nome? É Mundial do mesmo jeito. Intercontinental. É Mundial do mesmo jeito. Ou seja, eu queria entender como é que vai ser isso, porque o Campeonato Brasileiro termina no dia 21 de dezembro. Aí, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, ele vai ter que arrumar um espaço para viajar, não sei para onde, para jogar essa Copa Intercontinental. Sim. Imagina o quanto de jogo. Então, eu acho que agora o importante é isso. É entender que ainda é uma fase de pré-temporada, e o Flamengo está entendendo isso, e vai dosando o seu time, vai dosando as suas energias. Enquanto o Botafogo, que também entende isso, leva ainda mais descaradamente esse período como pré-temporada mesmo. Ainda não tem treinador, vai levando, coloca aí o Caçapa, vai ver. Então, só para voltar no assunto anterior, ele vai para um jogo hoje, à noite, lá em Botafogo, contra o time que vai jogar a final de Copa do Mundo e ele está ainda fazendo pré-temporada. Mas o Flamengo aí, legal essa iniciativa também do Flamengo de reabrir treino para imagem. É isso aí, tem que ter uma aproximação com o público e o Flamengo está fazendo isso. Será que agora Pedro Henrique Torre, olha que eu tô fazendo... Deu tempo já? Será que ele nos ouve agora? Eu fiquei aqui enrolando para ele entrar, agora vai. Enrolando não, você trouxe sua análise. Pedro Henrique Torre ao vivo, sim, informações do Flamengo. Vamos lá, amigo Eugênio. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para todos aí. Quem está no 360, Eugênio, João, Breiler, estão por aí também, né? Um grande abraço a todos, todo mundo que está com a gente aí
no Sport Center. Estamos aqui, treinamento aberto do Flamengo na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, e vai ser um treinamento aberto, mas parte do treinamento, só aqueles minutos iniciais, muito provavelmente, que vamos ter de treinamento aberto para fazer aquele registro de imagens, ver como os jogadores estão, e a parte tática, técnica mesmo, seremos convidados a nos retirar aqui dessa parte, né, do campo 1 do Ninho do Urubu, porque o técnico Felipe Luiz quer trabalhar sossegado, né? Então, enfim, sem aquelas câmeras apontadas, poder fazer as instruções aos jogadores sem nenhum tipo de problema. Então, até pediram pra gente aqui, olha, assim que vocês forem convidados a se retirar, já desarma tudo e sai, porque a dinâmica de treinamento vai começar, então vai ser assim que vai funcionar. E aí vamos aguardar ali do outro lado, porque logo depois da atividade vai ter uma coletiva do zagueiro Léo Ortiz, um dos grandes destaques aí dessa temporada, vem muito bem na defesa ali ao lado de Léo Pereira ou de Danilo, né? O Felipe Luiz até brincou com isso na última coletiva de imprensa, porque tem sido bem difícil mesmo. A atividade, Abel, amigos, é marcada para começar às 9h30 da manhã, então tem sempre aquele bate-papo dentro das instalações do Ninho do Urubu, também a academia, e aí depois os jogadores descem para o campo aqui do CT para iniciar a atividade, um calor muito forte, como sempre aqui no Rio de Janeiro, já não chove há um bom tempo, então o pessoal tem a água ali para se refrescar um pouquinho, o sistema de irrigação serve para o campo e serve para quem está, enfim, no gramado. Ali a gente pode ver as atividades, o nosso repórter cinematográfico, o Guto Santana, mostrando as atividades ali, o Felipe Luiz correndo junto com o elenco, e fica a expectativa de como o Felipe Luiz vai aproveitar esse elenco para o jogo contra o Maricá, às 19 horas no sábado no Maracanã. O Flamengo tem 20 pontos na Taça Guanabara, se vencer vai ser o campeão da Taça Guanabara, porque a vantagem sobre o Volta Redonda no saldo de gols é enorme, é muito grande, então assim, é muito difícil que o Volta Redonda consiga descontar só mesmo um aborto da natureza, digamos assim, para isso acontecer, e aí o Flamengo deve ser o campeão da Taça Guanabara se vencer. Se tropeçar, aí depende também de um tropeço do Volta Redonda. Agora os jogadores estão passando aqui mais próximos, aqui o nosso Guto vai mostrar mais tranquilamente. Agora a gente pode observar com mais atenção. Por exemplo, o Juninho, estou tentando observar ali, ele não está por aqui, sofreu aquele edema na coxa, e de fato o Juninho, o atacante que sofreu contra o Botafogo, saiu com 7 minutos, ainda não está por aqui, seria uma opção para retornar, já assim o Felipe Luiz rodar o elenco. Mas o Ayrton Lucas, que sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e ficou fora contra Botafogo e Vasco, já está treinando aí junto com o elenco, pode ser o retorno e aí o Varela não ser mais improvisado. O Alexandro teve uma lesão grau 1 na coxa esquerda, ainda fica fora por mais um tempo. O Michael, aí o Flamengo não divulgou o grau da lesão, agora vai ser praxe não divulgar mais o grau da lesão para não ficar a expectativa do retorno, o pessoal ficar especulando quanto tempo ele deve demorar, mas vai demorar mais um pouquinho o Michael a retornar, que teve uma lesão na coxa esquerda, titular do Felipe Luiz. Então ele deve ir com um time mais próximo do principal contra o Maricá, porque aí tem um bom intervalo, a semana cheia de trabalho, e aí vai ter outra semana cheia para trabalhar até a semifinal do Campeonato Carioca nesse sistema de rotação. Então o pessoal acaba de informar agora, Abel, vou devolver para você, que acabam de informar que acabou o nosso tempo aqui na atividade do Ninho do Urubu. Então eu devolvo para você e mais tarde a gente volta na programação dos canais Disney para mostrar a coletiva dele, Léo Ortiz. Volto com você, Abel. Acabou o seu tempo, mas foi muito bem aproveitado. Pedro Henrique Torre, ao lado do Guto, o repórter cinematográfico, com lindas imagens do Ninho do Urubu, num dia ensolarado no Rio de Janeiro. Estávamos ao vivo agora há pouco em Buenos Aires, fomos ao vivo para o... Nesse final de semana tem a última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. O Flamengo já está garantido nas semifinais e vai enfrentar o Maricá no sábado. Jogo que você vê ao vivo no Sport TV e no Premier. A Duda Dal Ponte está ao vivo lá no Ninho do Urubu, tem treino agora pela manhã e traz as últimas. Duda, seja bem-vinda, bom dia.
Oi, Mari, muito bom dia para você, para o Pedro Moreno, para todos que nos acompanham aqui no Sport TV News. Estamos aqui no Ninho do Urubu aguardando o treino aberto, né? A imprensa vai poder acompanhar hoje os movimentos do Flamengo aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores já estão por aqui, mas ainda não chegaram a vir para o campo. E hoje a gente vai olhar alguns determinados jogadores, porque tem alguns jogadores no departamento médico e a gente vai conseguir enxergar se eles vão a campo ou não. O Ayrton Lucas ficou fora dos últimos 2 jogos por conta de dores no joelho. Desde terça-feira vem treinando com o elenco, mas ele está treinando só uma parte da atividade. Então hoje a gente vai conseguir ver se ele vai treinar a atividade inteira ou não e se vai ter condições de ser relacionado para esse jogo contra o Maricá. É importante o Ayrton Lucas estar preparado, estar pronto para esse jogo, porque o Varela está fazendo essa função improvisada. Lateral direito, há 2 partidas está jogando na lateral esquerda, porque o Alexandro, que é o outro nome da posição, o titular da posição, está lesionado, está no departamento médico e só deve jogar a semifinal ou então a final do Carioca, a depender da evolução dele. Ele está com uma lesão de grau 1 na coxa. Então, por isso, a importância de o Ayrton Lucas se recuperar. O Flamengo também tem problemas no ataque. Isso porque o Juninho ficou fora do último jogo com um problema na coxa. Ele se machucou no clássico contra o Fluminense, então contra o Botafogo. Então, ele está com problemas na coxa e não jogou a partida contra o Vasco. Aí a gente também vai ter que ver se ele vai vir a campo ou não. E aí, o último a se lesionar foi o Michael, que se lesionou nesse último clássico contra o Vasco. O Michael está com problema na coxa. O Flamengo divulgou que ele está no departamento médico, então esse sim está confirmado, está fora do jogo contra o Maricá. O que a gente pode falar desse Flamengo que vai enfrentar o Maricá? Deve vir com o time principal, né? Porque o Filipe Luís está rodando bastante o elenco. Por exemplo, na partida contra o Botafogo, ele usou um time misto, na partida contra o Vasco ele foi com um time titular. A ideia é dar bastante minutagem, rodagem, porque é começo de temporada, então a preparação é para o Campeonato Brasileiro, que começa no final de março. Então o Filipe Luís está rodando bastante o elenco, mas como o Flamengo está desde terça treinando, teve toda a semana livre, a tendência é que ele venha com o time principal. Até aqui o Filipe Luís tem 7 jogos na temporada, são 6 vitórias e só 1 empate no clássico contra o Fluminense, então aí uma boa campanha, não teve derrota ainda esse ano, ainda teve aquele jogo na pré-temporada contra o São Paulo 0-0, então essa é a expectativa de mais uma vitória para confirmar o título da Taça Guanabara. O Flamengo precisa vencer para confirmar, ou então pode até perder, mas aí vai depender do resultado do Volta Redonda. Lembrando que essa partida é às 7 horas, porque a Ferj mudou o horário por conta do calor que está fazendo aqui no Rio. Mari. Beleza, Duda. Obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho. E proteja-se, que a Duda está no Ninho do Urubu, também é bem quente. Tem que beber muita água, né? Bastante tá coisa. Bebendo água? Muita Aproveita pra coisa. beber agora, que a partir de semana que vem tu vai falhar nisso aí. O Danilo e o Wesley, já que a Duda falou do jogo e a gente mostrou o Dorival no Santos, o Danilo e o Wesley já estão se movimentando ali para reeditar na seleção, né? Essa parceria. E assim, interessante a gente ver. O Wesley, para mim, tem que ser convocado, tem que estar na seleção brasileira. E o Danilo, acho que vai passar a ser convocado, se for para ser convocado para a seleção, vai passar a ser convocado para a transição. Como zagueiro. Como zagueiro. Também. Porque não faz sentido ele jogar no time do Wesley, o Wesley ser convocado como lateral e ele ser convocado como lateral também. Com certeza. Com certeza. Pode botar ali de novo o negócio do Real e do City, porque esse é nosso tema agora.